ver agora como é que funciona a parte de login da nossa aplicação. Se abrir o DB Designer e faltar espaço aqui na sua área, você vem aqui em Window, Option, aliás, Option, Model Options, aqui em Edit Options, põe aí 6.000, ele vai abrir para você, tá? Bom, aqui eu fechei aquela janelinha lá para eu dar o zoom, mas vai dar para a gente ver por aqui. Veja que eu tenho aqui o colaborador, aliado ao colaborador ou relacionado ao colaborador, eu tenho um usuário, 1 para 1. Um usuário, ele pode ter os seus papéis. Na verdade, um usuário ele tem um papel, né? O papel está vindo aqui para o usuário. E o papel ele também tem a função. Sendo que eu tenho as funções aqui embaixo, as funções são os menus do sistema, tá? Então eu tenho uma tabelinha aqui onde eu vou ter um relacionamento de muitos para muitos entre papel e função, sendo que cada papel e função vai existir lá o pode consultar, pode inserir, pode alterar, pode excluir. Esses pode a gente pode inserir mais, tá? Pode ter aí um pode imprimir, ok? Nós podemos colocar outros pode aqui também. Como é que está isso nas nossas tabelas aqui? Tenho, por exemplo, aqui um colaborador. Na verdade, eu tenho 3. Eu tenho o Albert, tenho o João Paulo e tenho a Kelly. Estou dizendo aqui que o Albert ele tem nível de formação 3. Então, na tabela de nível formação, eu tenho 3 níveis de formação, fundamental, médio e superior. Esses relacionamentos nós já vimos como é simples de fazer naquele cadastro do cliente, tá? Ali o cadastro do cliente ele abordou quase tudo que nós temos que fazer aqui nessa parte de cadastros, entendeu? Voltando no colaborador, eu tenho o colaborador ID, na verdade o tipo de colaborador, que é esse tipo aqui, administrador do sistema, analista de suporte, contador. Tenho o cargo. Na tabela de cargos aqui eu tenho administrador e analista, coloquei um para todo mundo ali é administrador, né? Voltando em colaborador, tem o setor. Setor matriz. Coloquei um setor como se fosse uma empresa só, tá? Perfeito. Então estão aí os meus 3 colaboradores. Um colaborador pode ser um usuário, né? Neste caso, eu tenho 3 usuários também. Né? Login, Albert, senha 123, João 123, Kelly 123. Veja que a minha senha ainda não está com o hash aqui. Tá? É uma função que nós vamos criar ao desenvolver o cadastro do funcionário, do colaborador. Tá? O cadastro do colaborador é bem parecido com o cadastro do cliente. Você vai ter lá a grid principal para colocar os dados do colaborador, aquela janela de edits, que vão ser necessários para nós inserirmos os dados do colaborador. Nós vamos ter umas tabelinhas de tipos lá embaixo, porque você vai ter lá do colaborador o tipo do relacionamento, o tipo do colaborador, então você vai ter algumas tabelinhas ali embaixo, tá? Você vai ter a parte de endereços, uma segunda guia para colocar os endereços do colaborador. Você vai ter uma terceira guia para dizer se o colaborador é o usuário ou não. Okay? E aí você vai colocar os dados do usuário e é neste momento que você vai fazer o hash da senha. Nós vamos escolher uma função de hash aí. Pode ser MD5, SH1. Escolher uma função hash legal para fazer o hash da senha do nosso colaborador, do nosso usuário. Né? Bom, mas veja que eu tenho aqui no caso do Albert, eu sei que o colaborador ID dele é 1. Albert aqui foi uma coincidência de colocar o mesmo nome como login, podia ser o login outra coisa qualquer. O papel dele é 1. Então, papel 1, que tipo de papel é esse? O 1, ele é um administrador. O 2 é um cara inserinte. O que é isso? O administrador ele tem acesso restrito a todos os módulos do sistema. O inserinte,
ele pode apenas inserir. O alterante pode apenas alterar. Consultante, só consultar. Excluinte, só excluir. E nada, pode fazer nada, né? Só entrar no sistema, só logar, tá? É evidente que você não vai colocar isso daqui no teu sistema, que é apenas para nós observarmos como é que funciona essa questão dos papéis do nível de acesso aqui, tanto nesse sistema do Delphi, quanto no do Java, quanto no do C Sharp, tá? Nas três versões aí do ERP, nós vamos utilizar esse mesmo esquema aqui para controlar o nível de acesso dos usuários. Perfeito, então voltemos aqui no usuário. Eu já sei que o Albert ele é um administrador. Sei também que o João Paulo é um 3, ele é um alterante. E sei que a Kelly é um 6. A Kelly, ela é um nada. Pode fazer nada no sistema, tá? Ok. Como é que funciona isso então? Eu tenho aqui o papel função. Primeiramente vamos ver as funções do sistema, né? As funções, elas são os menus, tá? Então eu tenho ele: empresa, setor, situação, cliente, tipo de fornecedor, cargo, nível de informação. Aqui é que eu vou chamar novamente a atenção para aquelas nossas tags. Veja, empresas. A tag é 1, que é o mesmo código ID dessa função. Setor, a tag é 2, o mesmo daqui. Se eu for em cliente, clientes, a tag é 4, o mesmo daqui. O meu menu lá, ele está estático. Eu criei o menu, tá? E vou apenas fazer um relacionamento aí. Vou testar lá se a tag for 4, eu sei que eu estou lidando com a função cliente. Daí eu vou ver se o usuário ele tem acesso para aquela função e quais são os acessos que ele tem para isso. Eu vou ver isso aqui no nível, aliás, no papel função. Em papel função, eu tenho a função ID, por exemplo, a função ID 4. O que é a função ID 4? A função ID 4 é o cadastro do cliente. Papel função. O que é o papel ID 1? O papel ID 1 é o administrador. O que é que o administrador pode fazer no cadastro de cliente? Bom, o administrador no cadastro de cliente ele pode fazer o seguinte: ele pode consultar, pode inserir, pode alterar e pode excluir. Aliás, nessa daqui, ó. Mas é a mesma coisa, né? Tá. Já o papel ID 2, que é o papel ID 2? O 2 é o inserinte. O que o inserinte pode fazer? O inserinte ele não pode consultar, pode inserir, não pode alterar, não pode excluir. Nesse caso aqui, esse usuário ele não vai nem ter acesso à tela, tá? Então aqui nós teríamos que alterar para S. Esse aqui também. Apenas o 6, que é aquele que não pode fazer nada, é que fica não para tudo. Okay? Mas pelo menos consultar, ele tem que poder. Porque o consultar, essa validação ela é feita antes de entrar na tela, tá? Perfeito. Voltando aqui na função, né, nosso menu lá ele está estático, mas ele poderia ser carregado a partir dessa tabelinha aqui, ok? Para que isso fosse feito, né, nós temos aqui a imagem do menu, que é o glifo que nós vamos colocar lá. Nós também vamos definir esses glifos lá no EAD. Esse método ele pode ser utilizado lá no Java para nós chamarmos a função, o método específico para isso, tá? Bom, nós poderíamos criar uma espécie de publicador, né, onde até mesmo o próprio gestor do produto ele poderia informar quais são os menus que aparecem ou não. Ele mesmo poderia definir isso daí. Né? Você programaria aqui, desenvolveria o que ele está pedindo para você, e você deixa o publicador, isso daí a cargo do gestor. Ele que diz quais são os menus que aparecem ou não e ele que faz essa definição dos níveis de acesso. Como se fosse o administrador mesmo do sistema. Né? O administrador é um papel separado do desenvolvedor. Fica na mão dele dizer quem tem os papéis, quais são os papéis, quais são os usuários que pertencem àqueles papéis e quais são os menus do sistema. Tá? Isso aí poderia ficar de forma dinâmica. Porque vamos pensar como é que nós vamos fazer isso daí. Da forma como está aqui, para eu carregar dinamicamente, ficaria todos os menus num lugar só. Né? Seria interessante que tivesse aqui uma relação entre pai e filho.
Tá? Tipo, a empresa é o código 1. Né? Vamos observar isso aqui, por exemplo, aqui em clientes fornecedores. Então, clientes fornecedores, aqui seria o código 1, 2, aqui o 3. Né? Eu diria aqui que cadastro é o 0, que é a raiz. Tá? Já a empresa é o 1, filho de 0. Setores é o 2, filho de 0. Clientes fornecedores é o 3, filho de 0. Já a situação é o 4, filho de 3. Dessa maneira eu conseguiria montar, carregar esse menu aqui. Será que vale a pena fazer isso? É algo para nós questionarmos, nós definirmos lá no EAD. Né? Provavelmente, se abrirmos uma enquete, a maioria vai dizer que sim. Vamos ver como é que vai ser, tá? Bom, sabendo disso, né, você já entendeu aqui a lógica. Né? Eu tenho um usuário. O usuário está vinculado a um papel. Eu defino quais são os meus papéis aqui. Depois eu tenho as minhas funções, que representam os menus do meu sistema. Aí eu digo, em papel função, o que cada papel pode fazer naquela função. A consultar, inserir, alterar, excluir. Podem ter outras coisas aqui também. Ok? Lá no meu sistema, como é que eu faço esse controle? Quando o usuário ele vai acessar a informação, eu faço o seguinte. Eu peço para ele em CDS acessos. Aqui ainda não. Vamos deixar essa explicação um pouquinho para depois. Vamos abrir o formulário do login. Tá? Deixa eu fechar tudo isso daqui. Fecha as outras páginas. Deixa eu abrir o Flogin. Aqui vai ser interessante. Olha. Flogin. Informei o login, informei a senha, cliquei em OK. O que é que ele faz aqui? Ele cria um login controller que aponta para o controller do usuário. E cria um acessos controller que aponta para o controller papel função. O controller do usuário, ele representa, ou ele manipula, né, o VO usuário, que representa essa tabela aqui. O controller papel função, ele vai manipular o VO papel função, que representa essa tabelinha aqui. Tá? Vamos ver se eu alterei alguma coisa nesses VOs aí. VO usuário. Ele vai ter o ID do papel. Aqui eu trago a descrição do papel, caso eu queira utilizá-lo, o colaborador, o nome do colaborador. Não tem muita alteração não, apenas mesmo quando aqueles campos de lookup que eu já expliquei anteriormente. Né? No caso do meu VO papel função, também ele representa exatamente os campos que estão lá na tabela. Então tá. O que eu faço então? Crio o meu cliente dataset. Aqui eu estou apontando para o cliente dataset do login, lá no data module. Depois eu já consulto. Eu chamo o login controller passando o edit login.txt, esse daqui, passando o edit senha.txt, esse daqui. O consulta, ele vai carregar os dados no cliente dataset do login, né? Então, se esse cara existe, se esse login e senha existe, o número de registros no meu dataset vai ser maior do que 0. Se for maior do que 0, porque ele existe. O login foi efetuado com sucesso. Então, o que é que eu faço? Eu crio o cliente dataset dos acessos, nesse momento aqui. Tá? E eu consulto lá em acessos controle, passando o ID como parâmetro, né? O ID do CDS login. Então eu digo, olha, quais são os acessos desse usuário? Tá? Mas tem uma coisa importante aqui. Aqui em papel função, que é quem eu estou chamando aqui nesse momento, quem eu estou populando, né, os dados dessa tabela do lado do cliente aqui, eu estou passando o ID do usuário, né, CDS login. O CDS login ele representa o meu usuário, tá? Só que em usuário aqui eu não tenho, em papel função eu não tenho o ID do usuário. Como é que eu estou fazendo para fazer esse filtro aí? Já já nós vamos ver isso lá na aplicação do lado do servidor, tá? Ok, se não, né, se o número de registros for menor que 0 ou for igual a 0, é porque o login ou a senha foram incorretos. É evidente que nós vamos melhorar isso daqui, nós vamos ter que controlar aí que o cara ele tem acesso a 3 vezes, 4 vezes, para poder tentar fazer o login.
Depois de 3 ou 4 tentativas aí que não dá certo, é que a gente lança essa mensagem aí para ele. No final das contas, a gente dá um release. Então tá, depois que o usuário ele logou, eu já tenho em CDS acessos, todos os acessos daquele usuário. Ok? Todos os acessos daquele usuário estarão em CDS acessos. Tá? Muito bem. Com essa informação, aqui no menu, o que eu faço? Eu localizo no CDS acessos através do campo função ID, que é este campo aqui, ó, o que está na tag daquele menu que eu acabei de chamar. Nesse caso aqui eu estou chamando menu cliente. Qual é a tag do menu cliente mesmo? É a 4. Então, eu vou cair exatamente em cima desse registro aqui. Olha. 4, digamos que seja para o usuário 1, né, que é o usuário Albert lá. Então, 4, usuário Albert, o que é que ele pode fazer? Eu já vou ter esses dados aqui. Olha. Tá. Eu vou posicionar o meu cursor exatamente nesse registro aqui do meu cliente dataset. Tá? Do meu cliente dataset acessos, ok? Daí eu já pergunto para ele, ó, esse cara pode consultar? Então, se o CDS Access pode consultar for sim, aí eu crio o formulário F-Cliente. Se não, o usuário sem acesso para consulta. Quando eu entro no F-Cliente, você lembra que quando eu chamo o form create, tem uma funçãozinha aqui, verifica acessos? O que é que faz essa funçãozinha? Ela está lá no final, olha. Eu pergunto, o CDS Access, ele pode inserir? Se for igual a não, então eu desabilito o botão inserir. Se o pode alterar for igual a não, desabilito o botão alterar. E se o pode excluir for igual a não, desabilito o botão excluir. Tá? Veja que esse método aqui está dentro das funções candidatas para ir para uma biblioteca de utilidades. A gente pode deixar isso lá na biblioteca de utilidades, tá? E controlar o acesso aí dos botões a partir dessa biblioteca. Não precisa ter esse método em cada unit que nós criarmos, ok? Então veja, vamos ver isso daí funcionando, né? Vou entrar como Albert, opa. Meu formulário aqui aconteceu alguma coisa esquisita com ele, F-menu. Veio para AWS normal, vamos colocar maximizado, né? Executo. Albert pode fazer tudo, né? Ele pode consultar, tanto é que ele entrou aqui, né? Ele pode inserir, alterar, excluir, pode fazer o que ele quiser. Né? Se ele pegar aqui esse Dumbo, excluir, já era, né? Saiu lá do banco de dados também, tá? Muito bem. Agora, se eu executar novamente e entrar como João, veja só, o João, aqui é mesmo o papel do João aqui. Vamos lá em usuário. O João, o papel dele é um 3. O que é o papel 3? O papel 3 é um papel de alterante. O que pode fazer o papel 3 na função de número 4, que é a função que nós estamos acessando, né? Então, olha, o papel 3 na função de número 4, ele pode consultar, tanto é que ele entrou na tela. Não pode inserir. Veja, botão inserir. Pode alterar. Tá aí o botão de alterar. Não pode excluir. Né? Aquele consultar lá não se refere a esse consultar aqui, tá? Se refere a consultar, entrar na tela aqui. Ok? Nós podemos até criar um outro, né? Acessar a tela, consultar dados dentro da tela, ok? A gente pode discutir isso aí no ED, para até que níveis nós podemos criar aqui para deixar bem granularizado esses acessos aí dos nossos usuários, ok? Muito bem. E se eu entrar como a Kelly? Kelly, cadastro de clientes, usuário sem acesso para consulta. Né? Por que isso? Porque a Kelly ela tem um papel de número 6, o papel de número 6 é o nada. O nada na função de número 4 não pode fazer nada. Tá? Então ela não teve acesso nem mesmo para entrar na tela. Tá? É dessa forma que funciona aí o nosso controle de acesso.
Nós vamos definir lá no EAD, como eu já mencionei, quais são os outros níveis que nós vamos criar aqui. Um outro detalhe é a questão do menu dinâmico, se vale a pena nós fazermos isso daí. Daí nós vamos ter que alterar um pouquinho essa tabela da função aqui, para nós termos um menu dinâmico, tá? E a partir disso, como é que nós vamos construir a janelinha para que o gestor ou administrador de acesso, a pessoa responsável pelo acesso, consiga vincular aí os usuários aos papéis e aos acessos, né? Mas essa vai ser a mais fácil, tá? Essa parte vai ser a mais simples, ok? Depois que nós fizermos essas definições aí, eu vou desenvolver uma nova videoaula que vai estar disponível para vocês lá no EAD, mostrando como faz essa janelinha aí.